Olá, bom dia, boa tarde ou até boa noite para você que está assistindo esse vídeo à noite. Como eu disse para vocês ontem, até sexta-feira eu estarei estudando a lição da Escola Sabatina com vocês, porque no sábado agora nós não teremos a recapitulação da lição na igreja, porque o culto será das 9 às 10 da manhã e em seguida sairemos para a distribuição dos livros missionários. Ontem nós estudamos o Salmo 46, né? E o título era Esperança em meio à turbulência. Hoje estudaremos o Salmo 47, que também é dos filhos de Corá, mas o título é Debaixo de seus pés. E está pedindo para que a gente leia o Salmo 47, do 1 até o 4. Vamos ler? Salmo 47, do 1 até o 4. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. O título é Deus, o Rei da Terra. E diz assim: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Aqui o salmista está dizendo que Deus, que é o dono, né, de tudo que existe, Deus é o dono do universo, Deus é o dono do planeta Terra, ele é tremendo, né? E ele submeteu os povos, as nações debaixo dos seus pés. E ele nos escolheu como herança e vai também submeter todo esse mundo de iniquidade, os soberbos, debaixo dos nossos pés. O título da lição diz, né? Debaixo de seus pés. O que significa colocar debaixo dos pés, né? Hoje no Ocidente nós temos uma conotação, mas lá quando foi escrito lá na antiguidade, no tempo do Antigo Testamento, tinha uma conotação bem forte. Colocar debaixo dos pés significava propriedade, significava que aquela propriedade pertencia a tal pessoa. Para a gente poder entender melhor, vá lá em Gênesis capítulo 13, verso 17, quando Deus promete a Abraão a terra de Canaã. Olha o que ele diz: levanta-se e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Então Deus dizia para Abraão: ande pela terra, né? Pelo seu comprimento, pela sua largura, porque eu darei a você, a sua descendência. Então pés, percorrer, andar, tinha a semântica no Antigo Testamento de propriedade, né? E aí, para a gente poder entender, então, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, vamos ler o verso 6 e o verso 7. Jó, capítulo 1, o verso 6 e também o verso 7. Diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aqui no livro de Jó, tem uma narrativa de que Deus ele fez uma reunião com os seus filhos, com os representantes dos mundos que não caíram na lábia de Satanás. E quem apareceu lá? Satanás. E ele apareceu lá dizendo que ele era o representante do planeta Terra, né? Como é que a gente entende isso? Quando Deus pergunta, de onde tu vens? E ele diz assim, ó, de rodear a terra e passear por ela. Lembra que eu disse que essa expressão de pés, de caminhar, né, sobre tal lugar, tinha a expressão idiomática lá na antiguidade de domínio, de propriedade. Então quando Satanás diz que ele estava rodeando a terra e passeando por ela, ele estava dizendo para Deus assim, olha, a terra me pertence, né? Então eu estou aqui para representar o planeta Terra, porque Satanás usurpou o nosso planeta. Era para Adão estar naquela reunião como representante do planeta Terra, mas Adão sucumbiu à tentação de Satanás. E aí estava então Satanás
usurpando, se colocando como representante do planeta Terra. Mas o Salmo 47 nos diz, né, que chegará um momento que Deus, então, ele tomará o que é dele. Ele tomará das mãos de Satanás este planeta e vai submeter tudo aos seus pés, inclusive colocará debaixo dos nossos pés os grandes reis dessa terra, né? Os grandes usurpadores dessa terra, inclusive Satanás. Deus nos dará novamente essa terra da maneira que ele criou lá no Gênesis, tá certo? Então, debaixo de seus pés, né? Ou seja, tudo aqui na verdade pertence a Deus. Satanás usurpou, mas Deus irá retomar novamente este nosso planeta, tá? Aqui tem a pergunta 4, que diz assim, né? Que diferença existem entre essas passagens? O que elas ensinam sobre dois aspectos diferentes, embora relacionados, da soberania final de Cristo sobre o mundo. Aqui está falando de duas passagens. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 e Zacarias 14, verso 4. Vamos ler então, primeiro, 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, estude, é importante você acompanhar. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, capítulo 4. Nós iremos ler do verso 13 até o verso 17. Abra lá. Abra lá sua Bíblia. Bom, diz assim, diz assim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, presta atenção aqui, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual que é o texto que eu quero me ater aqui? Aqui, Paulo está dizendo que quando Jesus voltar pela segunda vez, porque esse texto fala da segunda volta de Jesus, porque Jesus ele já veio uma primeira vez e agora aguardamos a segunda volta dele. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo que o nosso encontro com Jesus será o quê? Nos ares. Paulo está dizendo que Jesus não pisará nessa terra de pecado e contaminada quando ele voltar pela segunda vez. Nós é que seremos arrebatados e nos encontraremos com ele, o quê? Nos ares, para subirmos o quê? Aos céus. Porém, Zacarias capítulo 14, verso 4, parece nos apresentar um paradoxo. Quer ver? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 14 e o verso 4. Abra lá. Estou procurando aqui na minha Bíblia, você procura na sua. Diz assim, aqui diz assim. Eu vou ler o verso 3 para contextualizar o verso 4, tá? Verso 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Verso 4. Naquele dia, que dia? Dia da volta de Jesus. Naquele dia estarão os seus pés, os pés de Jesus, os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, metade para o norte e metade para o sul. Interessante que aqui, se referindo à volta de Jesus, à volta do Senhor, Zacarias está dizendo que o Senhor, que Deus, Jesus, pisará no Monte das Oliveiras, né?
e esse vai se fender em duas partes, né? Do norte para o sul, e vai se formar o que? Um grande vale. Ambos os textos estão falando da volta de Jesus. Eu me refiro a Tessalonicenses e a Zacarias. Agora, segundo Paulo, Jesus não pisará nessa terra. Nós encontraremos com Jesus nos ares. Agora, aqui Zacarias está dizendo que na volta de Jesus, na terceira volta, todos os santos virá com Jesus. Quando acontecerá isso? Após o milênio, porque pela graça de Deus estaremos na cidade. Então, na terceira volta de Jesus, todos os santos estarão com Jesus, né? Agora, aqui, no texto de Zacarias, está dizendo que o Senhor Jesus pisará sobre o Monte das Oliveiras. E agora? Jesus, quando voltar, vai colocar os pés sobre essa terra ou não vai? Quem está certo? Paulo ou Zacarias? Como entender esse paradoxo? Gente, os dois textos se harmonizam. Veja só. Paulo está se referindo à segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus. Na segunda volta de Jesus, que é que nós aguardamos, Jesus não pisará nessa terra contaminada com pecado. Nós é que iremos encontrar com ele nos ares. Mas o que vai acontecer? Nós subiremos até o céu e, segundo Apocalipse 20, reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Depois a cidade santa descerá o que? De novo sobre essa terra. E é dessa terceira volta de Jesus, da terceira volta de Jesus, que Zacarias está falando após o milênio. Se você ver o verso 5, você vai compreender melhor do capítulo 14 de Zacarias. O verso 5 diz assim, ó: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azai. Sim, fugireis como fugistes o terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Presta atenção aqui agora. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Na segunda volta de Jesus, que é que Paulo fala em Tessalonicenses, o povo de Deus não virá com Jesus. O povo de Deus estará o quê? Aqui, nesta terra. Então não tem contradição nenhuma. Zacarias está dizendo da terceira volta de Jesus, né? Quando então, após o milênio que passaremos no céu, estaremos dentro da cidade santa, da Nova Jerusalém, ela vai descer, vai ser então quando os ímpios que estarão mortos, né, nessa terra durante o milênio serão ressuscitados, Deus executará o seu juízo, né? Ele vai aniquilar o pecado, Satanás, seus anjos e os ímpios. Ele vai recriar essa terra novamente. E é nesse momento, na terceira volta dele, que Jesus coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, se fende em duas partes, se forma um vale, ali desce a cidade santa, onde nós estaremos com a graça de Deus, e ali então será a capital do universo. Então, aqui os escritos de Paulo e de Zacarias não se contradizem, mas se completam. Eu não sei se você já tinha se deparado com esses dois versos. Veja a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, né? E aí então, no rodapézinho da lição fala assim, ó: medite na esperança que recebemos de Jesus. Seria muito triste se tudo terminasse para sempre com a morte. Você acha que a vida teria sentido? Claro que não. Imagina você vir aqui, viver, passar por adversidades, por problemas, né? E deixar de existir para sempre. A vida não teria sentido. Mas, segundo o Salmo 47, não é isso que nos espera. Para aqueles que forem fiéis a Deus, a eternidade nos espera. Amanhã, com a graça de Deus, estudaremos sobre vinho e sangue. Amanhã de manhã, então, ou à tarde ou à noite, não sei a hora que você verá esse vídeo, nós encontraremos novamente, se assim Deus permitir.